Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo a gente, de onde você estiver assistindo a gente. Tá começando mais um episódio aqui do Pitch ao Pix. É um programa só para falar com investidores do ecossistema aqui do Distrito Federal. E a gente trouxe um convidado super especial hoje, o Alessandro Machado, que é um dos sócios da Cedro Capital, é um fundo de investimento aqui de Brasília, que já tem um monte de cases legais. E eu trouxe ele para conversar com vocês um pouquinho, entender a tese dele, entender a trajetória profissional. E por isso, trouxe aqui o Alessandro. Obrigado por ter aceitado o convite da gente. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que vai acontecer aqui, que você não me falou nada que você vai perguntar. Exatamente, a ideia é essa, é tudo surpresa. Mas a gente vai entrar nesse assunto, mas é um desafio desde o início aqui da tese, investir na região, mas a gente vê muita evolução desde então. É muito, Vai ser legal trocar figurinha aqui com isso é vocês. importante. É para isso que esse programa serve, para fortalecer as conexões aqui do Distrito Federal, para facilitar que fundos de investimento como a Cedro, como outros que a gente já trouxe aqui para conversar, investidores anjos, por exemplo, tenham mais facilidade de encontrar suas teses ou pessoas que investem na mesma tese. Mas para começar, eu queria que você se apresentasse. Quem que é Alessandro? Como é que você chega aqui? Um Bom, pouquinho sobre você. tá bom. Eu sou Alessandro Machado, eu sou sócio da Cedro Capital. A Cedro Capital é uma gestora sediada em Brasília, CNPJ da Cedro é de 2013, ela foi fundada pelo Bruno Brito, que é meu sócio. E a gente acabou fazendo engenharia quase contemporâneos ali na UNB. E aí, nessas idas e vindas aí alguns anos, décadas, a gente se encontrou. Nesse momento eu estava lá em São Paulo e o Bruno me convidou para participar do projeto que ele estava começando ali na Cedro Capital. E isso aconteceu ali entre 2014 e 2015. E aí, em 2016, a gente colocou de pé o nosso primeiro fundo de investimento, com essa tese regional, voltado aqui para o que a gente chamou de Brasil Central. Uhum. É um fundo para investir nessa geografia que a gente definiu aqui em torno do Centro-Oeste, incluindo ali Minas Gerais, né? Uma das piadinhas que ele conta que é o fundo do sem praia, né? A gente não pega Rio de Janeiro, não pega litoral, então a gente está aqui mais para o interior. Foi o Legal. primeiro fundo que a gente montou. Então esse foi o primeiro fundo que vocês montaram, mas vocês já formataram outros fundos, então? A gente já formatou outros fundos. Então, Uhum. contando aqui um pouco da história, né? Essa foi a primeira tese da regionalidade, que estava muito relacionada a uma discrepância que a gente observou eh, da alocação de mercado de capitais, principalmente, e a gente olhando Venture Capital para Private Equity, naquela época aqui no Centro-Oeste. Né? Então, quando você olha o Centro-Oeste tem ali 10% do PIB brasileiro, Uhum. bastante agronegócio, alguns polos industriais aqui na região, e no estudo que foi feito ali, que estava na tese do fundo, lá em 2003, que a gente montou, só 1% dos investimentos mapeados de Venture Capital e Private Equity estavam em estados aqui do Centro-Oeste. Então, 10% do PIB, quase nada vinha dinheiro para cá, e a concentração Uhum. no Sudeste, principalmente em São Paulo. Né? Então, quando você observa, tem economia, tem movimento econômico na região, e essa indústria de mercado de capitais ainda não está vindo nesses veículos de capital de risco. Uhum. Foi o momento de entender, puta, tem uma arbitragem aqui para explorar, provavelmente tem uma oportunidade que não está sendo olhada Uhum. por causa desse aspecto um pouco mais regional que a gente acaba tendo no venture, principalmente no venture capital, né? Como as empresas são menores, tá perto, poder pegar o carro, andar 200 quilômetros, 400 quilômetros, bater um papo ali é importante. E aí, só para contextualizar o pessoal que está assistindo a gente, o que que é o Venture Capital e o que que é o Private Equity? Só para A gente qual tem que é a uma diferença? A semelhança e a diferença deles? a semelhança e a diferença é a seguinte, é o estágio é o estágio das empresas que são investidas, né? É o momento do investimento. Então a gente tem como se fosse uma escadinha. Né? Até você chegar, você começa ali, você tem, até voltando um pouco antes, você tem as verbas de fomento, como forma de financiamento para as novas empresas, você tem ali os investidores anjos, depois você entra nos primeiros fundos estruturados, e aí o Venture Capital é um dos fundos que pega as empresas ali no estágio mais inicial, Uhum. depois quando as empresas estão maduras, lucrativas, já numa rota de serem grandes corporações, você tem a entrada do Private Equity, Uhum. que são fundos maiores. Então, Uhum. basicamente o que muda é o tamanho do investimento e, e a posição, né? O momento que a empresa está. Né? Então, você fala assim, poxa, já tem empresa aqui faturando alguns milhões, umas centenas de milhões, é uma empresa-alvo para o Private Equity, Entendi. enquanto o Venture Capital investe ali
Ainda no risco, né? empresas mais iniciais ainda no risco. Boa. Então, Venture Capital é capital de risco e Private Equity investimento em empresas já mais estruturadas. Mais estruturadas, menos risco, mas também precisa a lógica de todas essas estruturas é o retorno do investimento, Legal. né. Então, eu investi 1 aqui na entrada da empresa, eu quero tirar 2, 3, 4 lá. No Não cap significa que no Private Equity, por exemplo, ela não esteja em risco. Muitas vezes, inclusive, ela está comprando dívida da, Tá da, da comprando empresa. às vezes está comprando dívida, está investindo na empresa, está virando sócio, está investindo numa tese que pode estar no momento e o mercado mudar, então sempre tem risco, né. Legal. Mesmo quando a empresa chega lá nos últimos estágios, abrir capital, Uhum. quando ela abre capital na bolsa, ela está sendo oferecida para o mercado mais aberto, né, o Sim. cidadão, o investidor de bolsa. Uhum. Na hora que o investidor de bolsa compra uma ação, ele também está correndo risco. Então, Exatamente. você tem vários estágios de risco, né. O venture capital está mais no início ali, precisa mais risco e, obviamente, tem uma lógica ali de risco e retorno que a Teve gente uma busca. entrevista que a gente fez aqui com o Thiago Fávero, lá da Capital. Sim, Perguntei para ele aqui, o que que é IPO? Aí ele explicou o que que era o IPO. E tem um corte da gente lá no Instagram, ele falando o que que é o IPO. É, e aí eu queria dar um passo atrás, rapidinho, que foi a sua jornada como engenheiro. Eu vejo, analisando o perfil dos investidores, normalmente, ou eles são de administração ou eles são engenheiros. Como é que é a sua jornada como engenheiro eletricista, inclusive, a gente sentou nas mesmas cadeiras ali é. na UNB, como que a jornada, como esse background como engenheiro contribuiu para você olhar para o mercado de investimento e para a gestão de empresas? Foi uma evolução na carreira, né. Exato. Então, assim, os primeiros 9 anos de pós-formado, Hum, eu era engenheiro mais raiz ali, tinha que fazer cálculo, uhum. trabalhava numa empresa que tinha telecomunicações e transmissão de TV por assinaturas, montava torre, projeto, então era bem engenharia. No meio do caminho, passando ali pelos lugares onde eu trabalhei, então eu trabalhei num grupo de Brasília, que foi um dos grupos que fez, eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro IPO feito de uma empresa brasileira no exterior, que era o grupo TV Filme aqui de Brasília. Uhum. Esse grupo, foi uma jornada interessante ali, porque eu fiquei 9 anos com eles, depois eu fui para Brasil Telecom, depois, nesse momento de mudança de Brasil Telecom, eu já fui colocando o pé mais na área financeira. Enquanto engenheiro ali eu aprendi a fazer valuation, modelagem e tal, quando eu estava lá na Brasil Telecom, um outro colega que assumiu uma diretoria financeira falou: "Pô, você está aí numa outra área fazendo essas contas, vem fazer conta financeira aqui pra gente". Legal. E aí eu fui colocando o pé mais no lado financeiro. Então acabou tendo, uma experiência, eu acabei enfim, foi a história, né. Tive um pedaço ali de vida de engenheiro, mas que depois eu acabei adquirindo uma experiência em posições financeiras em algumas empresas. Até ali, eu fui empreender na Cedro agora já com mais de 40 anos. Então, eu não tinha esse, eu segui uma lógica de executivo, né. Uhum. Só depois que veio aqui a centelha do empreendedorismo, né, que é o Já que estava com bagagem, já tinha é, adquirido experiência como gestor, como executivo, aí ficou menos difícil seguir a esteira do empreendedorismo. Ah, exatamente, legal. exatamente. Vou então, eu gosto, quando eu encontro contigo, a gente tende a ir para uma área mais técnica, e foi um dos porquês de eu ter te convidado. A parte de gestão de investimentos, o que eu tenho sentido de gestão de investimentos aqui em Brasília é que ela tende para uma tese do agro ou do governo. Ela tende, né, tem mais oportunidades. Como é que você enxerga, né, a Cedro, olhando para o ecossistema de startups aqui em Brasília, quais são as grandes oportunidades de investir em agro e gov? Vou chegar nesses 2, mas só É, voltando um pouco. No vai. no primeiro fundo, como a gente já tinha uma 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 limitação regional, eu falei: Uhum. "Puta, eu já Regional. me limitei a não investir em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba", onde estava lá, aflorando a maior parte de empresas para investir. Então, a gente quando criou essa lógica, a gente teve que ser um pouco mais profundo na pesquisa Uhum, do que investir, né. uhum, E aí eu não podia me dar o luxo de selecionar um setor específico, então a uhum. gente acabou sendo agnóstico em setor, e a gente encontrou, para nossa, surpresa, negócios aqui na região, em diferentes temáticas, né. Falei assim: "Puta, qual é o DNA de Brasília do ponto de vista setorial?". Brasília tem uma grande história de vendas de tecnologia para governo, né. Grandes empresas foram criadas e vendidas. Teve um momento de consolidação do mercado aqui de Brasília,
A gente teve grandes empresas vendendo tecnologia para governo. Mas quando a gente olha as empresas nascentes, a gente investiu aqui em Brasília em empresa de cloud computing, empresa de cibersegurança, GovTechs. Eh, a existe, existe uma boa formação, existe mão de obra qualificada em Brasília. Eh, a gente vê a evolução das empresas e desse novo empreendedor criando empresas nos últimos anos. Uhum. Talvez o que eu sempre falo assim, talvez falta mais incentivo a por exemplo, quando eu estava na universidade, o primeiro estágio foi numa empresa incubada no CDT, tem Hum, até hoje o CDT. tem. Então, legal, os sócios lá da empresa tinham uma iniciativa, era uma iniciativa de microinformática. Depois a empresa não deu certo, cada um seguiu uma carreira. Mas ter essa centelha inicial Uhum. é algo que ainda eu acho que está sendo mal feito ainda no Brasil, principalmente na maior parte das universidades. Várias já têm uma conexão mais forte para criar um empreendedor saindo ali das universidades, mas Hum. acho que falta isso. E aí, entrando no DNA, né? Obviamente, Brasília Brasília tem o seu poder aquisitivo aqui está em receitas de salários de funcionalismo público, então, Uhum. é a principal parte do PIB. Tem um PIB importante do agronegócio, mas não é agronegócio ostensivo, né? O agronegócio aqui do DF é diferente do agronegócio Goiás, do do Goiás, do Mato Mato Grosso. Grosso, Uhum. mas que tem bastante espaço para desenvolvimento de inovação aqui, né. Uhum. Então, e aí a gente olhando um pouco esse DNA, foi daí que surgiu, com um pouco da experiência, a gente criar a tese do fundo GovTech, né, que é o Uhum. fundo para investir em empresas relacionadas à transformação digital de governos, a gente fala daqui a pouco sobre isso. Legal. Mas assim, Hum. tem alguns setores específicos? Tem, mas ainda não existe um DNA. O que tem muito é formação de gente de TI em Brasília. Tem. Então, Brasília tem Uhum. bastante mão Uhum. de obra de tecnologia das últimas décadas. Grandes empresas nasceram aqui, Uhum. muita gente saiu, mas tem espaço para criar muita coisa aqui. Tem bastante. E uma outra vertente que eu queria aprofundar contigo, que foi quando eu conversei aqui com o Renato. Um dos últimos painéis que eu vi o Renato, palestrando foi num evento de startup, lógico, mas era um painel sobre investimento fora do eixo. Então, como é que você vê hoje, né, então antes da gente ir para a parte de aprofundar em GovTech e agro, a gente voltar para o regionalismo, né, a importância de investir em startups no Centro-Oeste, especificamente aqui no Quadradinho. Acho que aconteceram 2 coisas. O fato da gente ter feito esse investimento fora do eixo, nos forçou a procurar mais, né, Uhum. então, eu não ficava ali na Cedro esperando chegar pitch, a gente Hum. teve que pegar a estrada, ir para Catalão, ir para Goiânia, ir para Uberlândia e andar. Então, quando você faz isso, você acaba identificando coisas, que estavam fora do radar. Então, a maior parte dos investimentos que a gente acabou fazendo, eu não tinha outros fundos de São Paulo, do Rio, competindo aqui pelas transações, né. Então, a gente acabou identificando empresas quando você está fora do radar e fala assim: "Putz, acho que só eu estou olhando para cá", ou tem pouca gente se predispondo a pegar um voo e vir aqui nessa cidade olhar algumas empresas, a Hum. gente acabou tendo essa, eu diria assim, foi até um ponto positivo aqui na performance do fundo. A Hum. gente encontrou boas companhias que estavam completamente fora do radar dos investidores do Hum. mainstream de investimento. Hã. Então, eh, tem espaço para fazer isso, espaço para fazer isso no norte, tem espaço para fazer isso no nordeste. Ainda existe essa arbitragem para encontrar bons negócios. Tem que procurar, É. não dá para ficar sentado esperando o pitch, tem que ir atrás. Mas eu achei legal, né, forçou vocês a procurarem mais, isso reforça, eh, a a tese de vocês, e depois a gente vai conversar sobre tese, e tem um quê de menos competição. Então é quase como se fosse terra de, né, Oceano cego, azul ali, né. oceano azul de oportunidade para vocês. Mas ao mesmo tempo, para toda luz tem uma sombra. Quando você vê, essa oportunidade, quais são os principais desafios, né, em ter que não ter que, mas uma das forças de vocês serem investimento fora do eixo? Qual que é hoje o desafio de investir fora do eixo? Então, primeiro eu já falei, já foi É, encontrar os bons negócios. é. O segundo é até num processo ali de própria negociação, né, com os empreendedores. Teve situação que eu tive que chegar e falar: "Cara, deixa eu te explicar o que que é isso, o que que a gente faz, né, eu não sou o lobo mau que vai chegar aqui e tomar Uhum. sua empresa". Então,
existe todo um processo de catequização que a gente Uhum. acabou tendo que fazer dentro de casa, Né? em várias empresas que a gente abordava. Uhum. Falei, mas como assim, um fundo me ligando, o que que é isso, né? Uhum. É para comer ou passar no cabelo. Então a gente Ah. teve um processo de education, né? Isso Uhum. faz parte. Quando a gente viu também surgindo aqui em Brasília outras aceleradoras e outras entidades, né, ajudando nesse processo de educação, isso começou a facilitar. Então a gente começou a cada vez mais ver mais oportunidade de investimento aqui e até de empreendedores que estavam aptos ou dispostos a ouvir, falar, pô, como que funciona esse negócio de eu me associar aqui a um investidor, né? Então, Uhum. isso vem evoluindo. Isso é importante. Eh, eu eu tenho conversado com todos os investidores aqui também, um empreendedor que é lá da UNB também, o Rafa Rodeiro da Ribbon, um dos workshops que ele deu pra gente, sobre investimento na época da Cotidiano, que ele foi acelerado, se eu não me engano, no Camp 2, no Camp 3. Ele montou toda uma esteirazinha de captação de investimento. Então existe mesmo uma educação do founder em saber como captar. Aí normalmente ele vem, o livro que ele usou como referência, ele falou: "Ó, se você está captando e você não leu esse livro, você está fazendo tudo errado", que é o Venture Deals, né. Então esse livro é como se fosse uma bíblia, né, de captação de investimento, de capital de risco. Então, por quê? O tema de captação o capital de risco, ele é um termo muito usado há 20, 30 anos lá nos Estados Unidos. Então é um estudo em inglês de uma junção de juridiquês com economiquês. Então Isso, é difícil de entender. isso. E naturalmente você vai mais para dentro do Brasil, pô, é muito mais difícil de você ter, empreendedores que tenham tido acesso a isso. E ainda mais quando você manda lá, ah, vou te mandar uma proposta. A proposta que a gente usa é proposta não vinculante ou term sheet. Tem dezenas de cláusulas lá que o cara que se você não preparar isso antes, Também. vai assustar, Vai né. assustar. Então, Ah, puta, o lobo mal mostrou aqui as armas. Não, uhum. deixa eu explicar. Para tudo tem uma lógica e tem um racional. Legal. O que que vocês hoje, na avaliação de startups, né, o que que vocês viram como uma, uma capacidade, uma característica em comum dos startups investidas? Boas e coisas que assim, Não, assim, uma característica em comum que eu acho que é muito importante, conseguir criar um bom relacionamento, né. Assim, se eu vou investir numa empresa de cibersegurança ou de GovTech, eu não quem está do lado do investidor não é especialista naquilo. Em alguns hum, casos acontece, né, a uhum, pessoa é especialista num setor, investe naquele setor, e isso até é positivo e contribui. Então, como a gente não é especialista nas coisas que a gente investe, a gente entra com uma camada de contribuir bastante com o empreendedor na hum, governança, na gestão, na estratégia, hum, né, que a gente vai como que esse negócio vai evoluir para a gente lá na frente fazer o desinvestimento, né, porque hum, o investimento é um casamento com o divórcio marcado. Então, se eu estou entrando hoje, daqui a 4, 5 anos, a gente já está pré-definido que a hum, gente vai ter que sair. E aí, dependendo do estágio da empresa, a saída pode ser de vários formatos. hum, Mas o aspecto mais importante é essa relação do dia a dia com os empreendedores, né? De falar, cara, eu posso te ajudar até tal momento, me pede ajuda, a gente vai por aqui, não vai por ali. E acaba sendo uma lógica um pouco de. Como a gente tem uma gestão mais ativa, acaba sendo uma lógica mais de sócio. hum, Então, eu gosto muito de falar assim, cara, a gente, tudo bem, a gente é investidor, mas a gente, mais do que investidor, a gente é sócio. A gente está junto no negócio. Você que está tocando, não sou eu que estou tocando, hum, mas eu vou tentar. A gente aqui tenta contribuir com todas as armas que tem ao nosso redor, hum, sendo que eu não sou especialista no teu setor, né? Então, uhum. especialistas são os empreendedores. Quando essa relação de colaborativa funciona, as coisas vão super bem, a empresa dá certo, as coisas dão certo. Às vezes a empresa dá errado por causa de mercado, por causa de outro problema. Hum. Mas acho que o mais importante é encontrar founders e do nosso lado também investidores dispostos a serem bem colaborativos. Legal. Qual é a tese da Cedro? Porque você comentou, né, o primeiro fundo, existiu antes das teses então, entre o primeiro fundo, existiram outras teses, existiram outros fundos? Então, o Como é que primeiro foi essa da tese que você chamou de fora do eixo, né, fora do uhum, radar, que é investir aqui no Centro-Oeste por uhum, causa daquela possibilidade de arbitragem. Tem uhum, economia, não tem ninguém investindo. legal. A segunda tese de fundo de venture capital que a gente desenvolveu, em conjunto inclusive com a KPTL lá, Uhum, foi do fundo GovTech,
que também é uma tese que eu tô apontando para um negócio que normalmente o investidor não gosta. Pô, vou investir numa GovTech, né, então a gente Uhum, também está olhando um pouco fora do radar. uhum, Mas por trás disso tem o seguinte pano de fundo do que a gente constituiu aqui do GovTech. Existe a gente viu as grandes empresas passando por você vê nos últimos 7, 8, 10 anos, transformação digital. Qualquer empresa grande aí, uhum, corporação, fala de transformação digital, faz propaganda na TV e virou mote por muitos anos. E de fato aconteceu. Você teve digitalização de serviços, você teve migração de tecnologia para a nuvem, teve uma série de transformações nas empresas privadas. A gente acredita que esse é o caminho inevitável que vai acontecer uhum, na gestão dos serviços públicos. uhum, Então, as entes públicos vão precisar passar por transformação digital. E como o orçamento público fica cada vez mais apertado, puta, eu preciso fazer mais com menos, é natural aparecerem modelos de negócios privados para resolver os problemas públicos. uhum, Então, o que a gente tá mirando é o seguinte: como é que é a tese lá do fundo, desse fundo novo? Que são GovTechs? GovTechs, de forma genérica, são empresas que vão, com tecnologia e inovação, endereçar os principais problemas do Brasil. Quais são os principais problemas do Brasil? Ninguém precisa ser um gênio para saber, né? Saúde, educação. Então, a gente pegou lá o ranking de competitividade do Brasil no mundo, né? Da OCDE. Então, tem lá saúde, educação, meio ambiente, cidades inteligentes. A gente selecionou 10 temáticas, que são esses grandes problemas. Falamos, poxa, vamos ver quais são as empresas que estão inovando com tecnologia, e modelo de negócio para resolver esse problema que é um serviço de natureza pública, mas que o governo, por meio de concessões, por meio de PPPs, por meio de uma série de instrumentos e até a nova lei de licitações trazendo algumas modalidades novas de contratação, vão seguir esse curso da transformação digital de governo. uhum. Então, quais são as empresas privadas que vão ajudar nisso? É isso que a gente está olhando agora. Caramba. Tá, vamos lá. Quando uma startup, ó, exemplo, que eu comentei, eu evito falar sobre a Apollos, mas um exemplo é a Apollos. A gente começou fazendo, eficiência energética para restaurantes. Começamos a entender que existia aquele problema, ajustamos o nosso ICP para empresas maiores, pequenas e médias empresas, principalmente médias empresas, que são supermercados e indústrias. São empresas que têm câmaras frias maiores, maior capacidade de investimento, maior capacidade de redução do consumo de energia. Então, a gente viu ali uma possibilidade de mercado, estudamos o mercado e vimos que dava para colocar nossa solução lá. Como é que uma startup hoje, que você falou, né, um modelo de negócio privado para resolver um problema da gestão do serviço público. É normal já uma startup já nascer resolvendo um problema do governo ou vocês normalmente encontram uma startup que tem uma tese para indústria, para supermercado, para laboratório e depois faz ela vender para o serviço público? Como é que isso funciona? A gente acredita que algumas empresas que a gente vem ou vai encontrar no caminho, fala: "Puta, já pensei em vender para o governo, mas nunca consegui". É. Mas eu acho que o governo precisa. Então, por exemplo, eh, o tudo que a gente viu acontecer no privado, então, poxa, por que que um órgão público não pode atender pelo WhatsApp? Uhum, Algumas empresas que fazem integração de comunicação via WhatsApp, etc., vão atender órgãos públicos. uhum, Então, isso vai ajudar a resolver? Vai. Um modelo de negócio, qual tipo de modelo de negócio? Pode ser um modelo de negócio tradicional, órgão, faz a licitação e contrata aqui uma empresa que é gerenciadora de comunicação no WhatsApp, porque 99% das pessoas têm o WhatsApp na mão. uhum. Pode ser assim ou pode ser outra. Pô, será que existe um modelo de negócio diferente para eu resolver esse mesmo problema numa pequena prefeitura que, por exemplo, não tem recurso para comprar uma plataforma de tecnologia? Uhum. Então, a gente está olhando bastante o seguinte: como que os modelos de negócio privado vão ajudar, principalmente pequenas e médias prefeituras, a endereçarem problemas que ela fala, cara, eu não vou ter dinheiro, não vou ter recurso. Como que você gera valor para mim para a gente conseguir fazer uma mecânica aqui que possa funcionar? Você tem algum, case de sucesso, alguma startup que você ou já investiu, ou já viu em outros fundos de investimento que fizeram essa movimentação? Nesse tema do GovTech, Exatamente, tem uma que a gente investiu que é de Brasília, inclusive, que é o Portal de Compras Públicas, legal. né. O Portal de Compras Públicas é uma empresa privada, Uhum, ele usa um modelo de negócio que inclusive é o mesmo modelo de negócio adotado pelo Banco do Brasil,
que é um portal de licitação que ele é gratuito para o ente público. Hoje eles atendem mais de 3.700 prefeituras e quem paga ali o custo do portal, do sistema e tal, é a assinatura das empresas que participam das licitações. Então, ele consegue levar, num modelo de negócio privado, a solução para os órgãos fazerem seus processos de compra, de Eu achei licitação. genial o modelo de negócio, o Bruno Ladeira. É, o Bruno e o Léo. Eles são, eu achei o modelo de negócio deles bombou principalmente na época da pandemia. Então, ele já tinha um modelo, já funcionava, mas na época da pandemia precisou ser digitalizado esse processo e daí eles bombaram. Aí tem outro fator que a gente está olhando também, que é o segundo, você puxou o gancho. É. É o fator que a gente chama aqui de efeito canetada. Uhum. Por que que a empresa... Porque existia uma obrigação das prefeituras usarem pregão eletrônico. Então, existe uma série de coisas no Brasil que você tem ali a obrigação de cumprir, né? Então, eh, se o órgão para resolver certas obrigações vai precisar contratar, e vai contratar tecnologia, né? Então, Uhum. seja no passado você teve lá as teles executando a universalização de acesso de telefonia, né? Então, foi um processo privado, o governo privatizou as teles e colocou a obrigação de universalização, as empresas tiveram que fazer, né? Uhum. Então, existe uma série de obrigações que acontecem em vários setores, saúde, educação, energia, etc., que existe a obrigação, as prefeituras precisam cumprir, ou as concessionárias, ou quem está lá tocando uma app, por exemplo, de iluminação pública, etc., tem que cumprir, e para cumprir, certamente vai vir com tecnologia, com inovação tecnológica. Uhum. Então, esse efeito da obrigação legal é também um aspecto importante que a gente olha quando a gente escolhe. Você está endereçando um assunto que é obrigatório, os caras vão ter que fazer do mesmo jeito. Uhum. Então, isso é um ponto, uma variável importante ali na nossa escolha das teses de investimento. Legal. E qual que é o risco, olhando para o efeito canetada, ele não acontece de uma hora para outra também. Né? Então, naturalmente, a startup ela precisa sobreviver até que a canetada aconteça. Esse é um dos Não, riscos. não, não. Ah, Às vezes é o seguinte, a startup não está fazendo aquilo, entendi. aparece uma canetada de uma obrigação, ela fala Aí, assim, eu faço outra coisa, eu posso ir para lá. Eu entendi, posso apontar endereçar aquele mercado, tentar desenvolver aquele mercado e por aí vai, né? entendi. É isso. Por exemplo, o primeiro investimento do fundo Govtech foi numa empresa lá de Rio Grande, Algen. A Algen tem uma tecnologia que ela transforma estações de tratamento de água em autônomas. E o Brasil tem uma grande deficiência de entrega de água potável para a população, principalmente em lugares mais remotos. Uhum. Existe a obrigação, você precisa entregar água potável. Sim. Como que vai fazer? Então, quando você pega uma tecnologia como a da Algen, de menor custo, mais acessível e automática, você não precisa mandar uma pessoa cuidar de uma estação a 200 quilômetros, porque a estação está autônoma lá, Uhum. você começa a viabilizar isso, né? Então, esse tipo esse é um tipo de obrigação, né? Precisamos entregar água potável para todo mundo. Legal, Precisamos atender qualidade de água, uma série de fatores, que a Algen vai ajudar a endereçar essas obrigações que os órgãos, quem fornece água, precisa cumprir. legal. Eu vou fazer uma pincelada rápida aqui num tema. Você falou sobre saúde, educação, meio ambiente, cidades inteligentes, energia. Eh, Conversa bastante com temática de sustentabilidade, que é um tema que está bastante forte. Eu tive agora num programa de aceleração dos Estados Unidos, lá da Halcyon, e existe uma grande agora movimentação para investimento em climate techs. Vocês olham também para climate techs? Como que é a vertente hoje de sustentabilidade dentro da... Por serem agnósticos, eu entendo que É, sim, mas sim. hoje vocês têm cases de Então, sucesso? o Climate Tech é algo que encaixa no que a gente chama ali de meio ambiente, que é uma das temáticas do fundo, Uhum, né. A gente vem olhando soluções de risco climático, sim, né, e inclusive foi uma tese que apareceu uma empresa lá, a gente começou a analisar e o assunto esquentou e a gente começou: "Puta, vamos olhar". E acabou a gente está testando, na verdade, a tese, mas essa é uma tese específica que a gente está olhando várias, porque risco climático, ele é muito setorial, uhum, né. Então, qual que é o risco climático para o agronegócio? Qual que é o risco climático qual que é o risco climático para a melhoria do CO2, nas cidades, né. Então, você tem uma série de formas de endereçar o risco climático, e é isso que a gente está estudando nesse momento. legal, legal.
quando a gente eu vou passar essa página aqui de tese, fusões e aquisições, né, normalmente a gente tem ali um fundo que ele você estava falando do desinvestimento. Isso. Ele pega uma startup, faz o investimento, faz ela avaliar, ficar mais cara, depois ele faz esse desinvestimento, É, né, essa expectativa. é. Tu pode explicar pra gente como que funciona a tese da Cedro do desinvestimento? Funciona assim, quando a gente vai investir, a gente já olha alguns aspectos. A gente olha o modelo de negócio, a questão econômica, se o como é que a empresa pode ser no futuro, se ela crescer, etcétera. Então, o potencial de crescimento, a escalabilidade da empresa, o perfil dos fundadores, quem está tocando a empresa, eh, a tecnologia, a diferença competitiva, é uma série de coisas do negócio, mas a gente também olha assim, para quem eu imagino vender essa empresa daqui a 4, 5 anos. Uhum, Então, essa estratégia do exit, ela começa lá na entrada. Então, você entende assim, pô, esse tipo de solução lá na frente, a gente já vislumbra quem são os potenciais compradores, inclusive nos nossos relatórios de investimento, a gente faz esse ensaio, quem são os potenciais compradores. Quando a empresa evolui e a gente começa a chegar a falar, puta, tá no momento aqui com os founders, vamos fazer ou você faz uma rodada que dá a nossa saída, ou a gente faz uma saída total, etc. A gente vai para um processo de fato, executar isso. Como que a gente executa isso? Nos relacionamentos que a própria Cedro a gente desenvolve com potenciais compradores, ou via um processo estruturado contratando assessorias de M&A, né. uhum, Então, cada empresa vai lá, contrata uma assessoria de M&A, numa escolha em conjunto lá com os sócios e fala: "Ó, vamos fazer essa jornada". Cada empresa tem uma realidade, então você: "Ah, eu quero vender tudo, porque acho que a gente já chegou num tamanho, dá para vender tudo". "Ah, mas será que tem comprador que está a fim de fazer isso?". Então, as assessorias de M&A ajudam também a definir essas estratégias de saída, né. uhum, O a gente teve já vários casos de saída, então, por exemplo, a gente teve uma saída, vou citar vários exemplos. A gente vendeu uma empresa de rastreamento veicular para a Unidas, né, então, chama Getrack. Hoje lá na o sócio está lá hoje ele está lá no grupo Unidas Localiza, tocando essa parte de tecnologia, porque a Getrack já acabou se unindo lá com outras empresas que eles tinham adquirido. Então, segue a vida. O fundo sai, mas a empresa dentro de uma outra corporação, a empresa segue a vida e continua crescendo, né. uhum. Isso, por exemplo, Gira, uma empresa do agronegócio de Uberlândia. A gente vendeu ela para o Santander. Essa foi uma venda meio que direta, né, foi um relacionamento pessoal do meu sócio, uma pessoa do Santander, fomos apresentar a Gira lá para eles. O objetivo não era vender a empresa, o objetivo era falar: "Poxa, a gente entende que essa empresa pode fazer alguma coisa para auxiliar os bancos no crédito do agronegócio". Hum, Depois de um tempo, eles se interessaram e fizeram a aquisição da empresa. E aí, dentro do Santander, o Santander já abriu várias filiais da Gira ali na região do agronegócio. Então, a empresa cresceu dentro, né. Outros casos, a empresa fala assim: "Olha, fundo, está na hora de você sair, mas eu ainda tenho uma jornada muito grande para ir". Foi o caso da venda da Onfly. A gente uhum, vendeu a Onfly para um fundo de private equity, americano, com um brasileiro que entrou junto, porque eles estavam deu o momento aqui da saída do fundo, mas eles estão seguindo a vida lá, já estão 2, 3 vezes maior do que quando a gente saiu no ano passado. uhum, Então, tem vários tipos e formas de sair, de fazer o desinvestimento uhum, do investidor do fundo, mas a empresa é um negócio que continua, né. uhum. Então, e aí está sempre muito associado a qual é o desejo, a expectativa dos fundadores que estão ali na verdade, quem está carregando o piano no dia a dia são os founders, né, são os Exatamente. founders executivos que estão lá. Então, Uhum. no momento de saída, a gente vai entender o momento do fundo que precisa sair, mas também o momento dos fundadores, como é que está o desejo, o sonho, as aspirações do futuro. Legal. Agora eu vou entrar nas teses. Tá. Na tese de investimento, qual que é o momento que a startup deve estar? Porque o que que vocês olham? Quais são as métricas? Que números as startups precisam já ter atingido para receber o investimento da Cedro? Então, no fundo nosso, que é o fundo que está ativo, que é a hora que é o GovTech, Uhum, a gente, como eu falei, a gente não é, a gente já está no segundo ou terceiro degrauzinho ali da escada de investimento, né. uhum, Então, você tem lá aquele investimento inicial uhum. do próprio founder com os pais, o tio, o irmão, É. saindo do É o laboratório. FFF lá. O FFF, depois você tem ali o estágio das aceleradoras, investimentos anjos, a gente está ali na terceira cadeirinha.
Uhum. Nessa cadeirinha, a gente está olhando empresas que já estão no mercado, com seu produto rodando, com cliente, e faz parte do processo nosso de analisar o investimento, entrevistar os clientes das empresas. Cara, o que, que você acha de ponto positivo, negativo, Uhum. diferencial competitivo e tal? Então, a empresa já está rodando. É uma empresa que já está com o produto em tese validado. Obviamente, nunca, o produto não termina, né? Sempre tem evolução, mas está no estágio que a gente fala, aqui eu consigo, entrando para te ajudar com capital e mais o nosso processo ali de governança, ajudar você a acelerar e se desenvolver? Existe esse fit em nós com os empreendedores? Existe. Então, onde é esse target? A gente olha ali empresas faturando pelo menos R$ 1 milhão anualizado, ARR, né? Então, sei lá, 80 mil por mês, alguma coisa assim. Uhum. Normalmente, a gente olha bastante receita recorrente, modelos de negócio que precisam ser escaláveis, que eu consiga fazer eles crescerem de forma acelerada. É, É importante ali, o entendimento dos founders, né, o founder entende do negócio, ele ou ele tem uma experiência naquele setor, ou ele desenvolveu aquilo porque ele estudou bastante e tal. Uhum. Então, entender bastante o negócio é fundamental para a empresa, com o tempo, conseguir manter, criar e manter seus diferenciais competitivos. Então, Uhum. diria que é o tamanho da empresa, a qualificação dos fundadores, o mercado que ele está atuando, se ele tem ali os seus diferenciais competitivos ou barreira de entrada para os concorrentes. Se a empresa está mostrando tração, né? Esse mês você cresceu em relação ao mês anterior, retrasado, tá? Uhum. Você está mostrando essa questão de tração, são os principais parâmetros que a gente olha ali. Legal. Aqui em Brasília tem poucas startups, se comparado com São Paulo, com o que a gente estava comentando ser o eixo, né, ali São Paulo, Paraná, ali o Sudeste e Sul. Mas, hoje existem startups que já estão em Brasília fazendo esse, Essa seguindo essa jornada. esteira, seguindo essa jornada. E normalmente elas são ali as startups que vieram, da Cotidiano, das aceleradoras, de uma incubadora, por exemplo, como o CDT. Hoje, como você vê o ecossistema de startup de Brasília, nos próximos 2, 3 anos? Você vê um cenário diferente diante da pandemia? Você vê ele mais maduro? Você vê mais frio? Então, Como? é assim, eu não é isso, Hum. mas eu acho que é um pouco mais do que isso, Hum. viu, Guerra, porque tem um monte de empresa de tecnologia. Tem. Então, se ela está se carimbando como startup ou não, o Uhum. importante assim, é uma empresa, você está com Tá negócio, faturando? você tem tecnologia, você tem inovação, está suscetível a receber abordagem Uhum. ou de se associar a um investidor. Uhum. Então, não necessariamente ela precisa passar nessa esteira do ecossistema, né. Uhum. Obviamente, quando elas estão ali, pô, passei por uma aceleradora, passei por um uma incubadora, ela tem um pouco mais de vitrine, né. Uhum. Mas às vezes a empresa está ali, tá aqui no setor comercial sul, crescendo, 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 não aparece Né? porque não está na agenda deles, Uhum. mas é um bom investimento. Uhum. Então por isso que a gente acaba falando assim, pô, a prospecção ativa é importante, Sim. porque não é só no no nas empresas que eventualmente já estão tendo essa vitrine aí dos ecossistemas. Uhum. Sobre aqui Brasília, a tua pergunta, eu lembro que na época lá do 2016, quando a Cotidiano estava começando a gente também, o primeiro fundo, eu brincava com o Frois, que eu falava assim: "Frois, aqui parece aqueles filme de faroeste, né, que tem aquele deserto E e o o feno feno rolando passando. ali, cri, 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 cri". Hã. Hoje está muito diferente, tem bastante empresa, tem fundos, de São Paulo, de outros lugares, olhando as empresas aqui, investindo nas empresas aqui. Eh, é uma evolução. Hum. Essa evolução, ela se impulsiona à medida que a gente tem a girada de ciclo, né, então, Uhum. você teve a empresa, um investidor, vendeu, fez liquidez, pegou o capital dele, investiu numa outra, Uhum. e aí o ciclo vai rodando, né. Uhum. Quando você vê lá os principais fundos, ativos de venture capital, tem muito capital de ex-founders Uhum. recirculando o dinheiro. Não só fundo, como também em rodada de investidor anjo ou investimento direto. Isso já acontece hoje com a Cedo? Você já tem founders que já fizeram seus exits, já viraram, sei lá, partners da Cedro e Tá no co-investem? começo, tá bem no Legal, começo, legal. tá bem no começo. Então, Hum. a gente isso é importante, porque quando você tá pra gente é legal isso. Quando eu tô investindo numa empresa e vem junto um co-investidor, um investidor anjo, que é especialista no setor, que Uhum. conhece aquilo, que vai dar uma visão, porque, como eu falei antes,
eu não sou especialista em todos nos setores, Uhum. né. Agora, se eu tenho ali alguém co-investindo que traz a especialidade do setor, ajuda bastante no desenvolvimento estratégico dos negócios. E quando você tem um founder que vi virou virou o chapéu para investidor e está colocando capital, está colocando tempo, está virando, Advisor, não pode dizer. advisor, membro do conselho das empresas, isso Hum, ajuda bastante. A legal. gente gosta de ter essa prática de convidar, advisors independentes para os conselhos das empresas, né. Uhum. E aí quando a gente vai atrás de um advisor independente, que a gente, combina lá obviamente com sócios, a gente busca alguém que traga o conhecimento do setor. E hoje, quando vocês, beleza, trouxe esse cara para investir, montou startup, entrou como advisor, ou sim, esse cara que já fez o exit, mas vocês, Cedro, fizeram a startup crescer, vão fazer um M&A, que é o Merger and Acquisition de uma startup. Quanto que normalmente, qual que é o cenário hoje de venda de fusões e aquisições do Brasil e Brasília? É um assim, teve um boom em 2021, Uhum, principalmente de investimentos, e tal, e esse boom foi acarretado também com booms de valuations, então, valuations mais altos, para entrar numa empresa tinha que estar susceptível a negociar valores mais altos. Eh, Teve ali aí aspectos econômicos, macroeconômicos, mas os últimos 2 anos tá mais devagar. uhum, Você conversar com os donos de assessoria de M&A, é hum, meio que unânime: "Olha, hum, tá devagar, a gente acha que 2024 é o ano que tá voltando". uhum, Talvez o IPO, por exemplo, parou no Brasil, né, ah, então, estão especulando se ainda vai ter algum esse ano, não vai hum, ter. Então, de fato, o mercado deu uma, secada, digamos assim, mas, assim, existem transações acontecendo todo dia. uhum, Então, a transação acaba tendo a gente precisa, tem que ser um negócio mais cirúrgico. Então, eu falo assim: "Pô, se eu preciso vender essa empresa, para quem essa empresa vai realmente agregar valor? Quem é o comprador que vai ver valor nessa empresa?". hum, Então, acaba tendo tá dando mais trabalho fazer o M&A, fazer as vendas, mas tem comprador. Então, assim, vai acontecer, né. uhum, Questão de tempo, o mercado fica mais frio, fica mais quente. Hoje ele está mais frio, mas a gente uhum, imagina que a gente tem mais 2 anos para vender as empresas do primeiro fundo, hum, então quase todas já contrataram assessoria de M&A, hum. algumas a gente está fazendo direto com as empresas, então é basicamente a agenda, eh, vender, né, então a gente precisa sair das empresas e ao mesmo tempo que a gente está entrando nas empresas do GovTech, que é o outro fundo. Então, normalmente, eu vou tentar trazer para números, para a galera que hoje vê, eu quero saber qual é o múltiplo disso. Então, normalmente o múltiplo a gente tá falando 10x, o lindo, né, o lindo seria O 10x, lindo é 10x, 20x, mas esse para mim é exatamente, é quase que real. inexistente. Exatamente, o mais comum é acontecer entre Ah, eu 3 e posso te eu posso 5x. te falar a É, média real das 6 saídas que a gente fez, está perto de 4 vezes. O exatamente. ARR, É, eu conheço. A média. uhum, Teve um pouco mais, teve um pouco menos, mas a média é essa. E quando a gente olha, você fala assim: "Puta", se uma empresa imagina que a TOTVS vai comprar uma empresa, uhum, uma empresa de tecnologia. Se a TOTVS está sendo negociada na Bovespa, na B3, a 7 vezes, sei lá, a 8 vezes ARR, ou a 6 vezes, ou a 4 vezes, ela não vai pagar mais do que isso, né. uhum, Então, existe por quê? Porque se ela falar: "Pô, comprei uma empresa que eu estou pagando um múltiplo maior que o meu, eu vou desvalorizar minha ação no dia seguinte". uhum, Então, tudo bem, a mecânica não é tão simples assim, uhum, mas o valor das empresas na bolsa acaba sendo um balizador de múltiplo. Quando a gente olha os múltiplos médios, a gente até recentemente estava olhando, eles estão na casa ali quando você olha empresas, tem poucas a amostra no Brasil é muito pequena, então uhum, quando a gente pega a amostra de empresas na bolsa americana, está em torno de 6 vezes, né, sim. Uhum, 5,7, um uhum, dos estudos que a gente pegou. uhum, 5,7, essa empresa de capital aberto, que tem uhum, liquidez nos Estados Unidos. uhum, Quando você traz isso para o Brasil, vai ser 3, 4. é, E olhe lá, entendeu? Às vezes a empresa parou de crescer, não está crescendo tanto, é 2, 2,5, uhum, ainda vende porque é um bom negócio fazer, entendi. entendeu? Então, a realidade hoje é essa. Podemos voltar ao teu boom de 2021 lá que se pagava mais de 10? Podemos, mas, Uhum. eh, por No isso que é horizonte. importante, assim, para o fundo, para quem está investindo, e eu se eu pegar o boom na venda, ótimo, Uhum, mas eu não posso entrar no boom na entrada. Então, se uhum. eu pagar um valor muito caro, eu vou ficar A sempre saída, pressionado para sair. Não é, vou conseguir, né, eu não vai também. ter retorno. Legal. Então, por isso, a gente usa sempre esse balizador para Uhum, simplificar, até facilitar a explicação para os founders quando a gente está negociando. Fala: "Cara, dá uma olhada nos múltiplos da bolsa, não tem como pagar muito mais do que isso", uhum. entendeu? O
a gente já está meio que caminhando aqui para o final. A gente entrou na casa das 10 horas. Tô atento ao teu horário. A gente começa a caminhar aqui para uma parte de dicas e insights, né? Então, a gente falou sobre a sua trajetória, sobre o mercado financeiro, falou sobre venture capital, falou sobre a tese, falou sobre os fundos, falou sobre saída. Esse aqui eu acho que foi o papo mais. Eu- a gente não focou tanto no início da jornada. Eu queria focar na tese, eu queria focar na técnica. É, Normalmente ele é por mais que aqui em Brasília a gente tenha muito capital disponível, a gente tem muitos servidores públicos, ou pessoas com muito dinheiro aqui, né, acesso a capital, eles ainda são desletrados. Então, assim, eles são avessos ao risco. Normalmente estão investindo em CDB, estão investindo em eh, fundo de investimento privado não, eh, caramba, Imóveis, é. imóveis, exatamente. Então, é bem comum o servidor público olhar mais para isso. Então, qual que seria a dica hoje para um investidor que estiver assistindo a gente, que está iniciando o investimento em startup? Que ele não está ele não está na tese, no terceiro degrau, mas ele está com um cheque mais disponível, sem ser o FFF, ele está mais como um anjo. Que ele deveria olhar? Onde ele deveria estudar? O que ele deve procurar para estar melhor preparado para investir numa Posso falar o que startup? não O fazer? que não fazer também é Não muito bom. faça um investimento assim, Na louca. sem, assim, FIIs, né? É. Se ele está fazendo investimento numa empresa, de um setor que ele conhece, tem uma mega experiência, eu fui dono de construtora, imóveis e tal, estou investindo numa empresa de tecnologia para construção civil. Uhum, Beleza. uhum, Então, tá, é um investimento associado a um conhecimento intrínseco que o investidor vai conseguir avaliar. uhum, Agora, a mesma coisa, como eu falei ali, a gente não tem a especialidade no setor, mas a gente faz um processo de avaliação. Então, o processo de avaliação é importante. Um investidor pessoa física, ele não vai ter estrutura, gente, ou como fazer avaliação. Então, o que a gente indica? O que eu acho que poderia ser um bom caminho? Ou participa dos clubes de investimento anjo, alguns são estruturados, tem equipe de avaliação, que vai poder lá fazer os prós e contras e tal. É, ou acompanha outros investidores que falam assim, poxa, aquele investidor, aquele fundo, aquele outro, ele tem um histórico, ele já vem fazendo isso, então eu vou pegar a carona na análise que ele fez, né. uhum, Então, mas é importante assim, não abra mão da análise. uhum, Fazer uma boa análise, da mesma forma que você fala assim: "Ah, vou investir num fundo imobiliário que está sendo proposto para mim lá no banco, uhum, no Banco do Brasil, no Itaú". uhum, Uma coisa é você investir num fundo porque simplesmente viu o nome, outra coisa é alguém te explicar: "Ó, esse fundo tem lajes na Faria Lima, o mercado está aquecido ou não está aquecido", né. Aí uhum, você fala: "Puta, tive uma pequena análise aqui, vou decidir se faz sentido ou não investir naquele fundo imobiliário". uhum, Investir em empresa é isso com muito mais complexidade, uhum, né, porque você tem que olhar a empresa, o modelo de negócio, o que que ela faz e tal. Quando você entende uma parte da dinâmica e entender o mercado, isso facilita muito. Mas assim, evitem fazer investimento sozinho, assim, na galega que a gente brinca, né. uhum. Tenta seguir algum tipo de análise, ou que alguém fez ou que o próprio investidor é capaz de fazer. Legal. E você vê aqui em Brasília algum clube de investidores que hoje um investidor de Brasília poderia participar? Clube de assim, Brasil assim, eu acho que não precisa participar de clube regional, Uhum. não sei se faz sentido, né. Você pode Que é para participar aprender, né? Ele vai é, ver como é que faz para investir em você pode startup. participar de grupos que são mais nacionais. Eu Uhum, sei que a Cotidiano lá, eles têm uma iniciativa lá de um grupo de investimentos, mas que não é só de Brasília, uhum, tem gente de várias localidades. O que eu acho o que é importante, assim, tem que ter gente pra você trocar ideia e falar: "Não tô decidindo aqui sozinho, no meu feeling, uhum, mas alguém tá me dando análise, mostrando", sabe. uhum, Tem que ter ali a troca de ideia, porque senão vai frustrar. uhum, Vai fazer um investimento sozinho, vai dar errado, depois se tentar outro, a chance de dar errado é muito alta, uhum, aí vai demonizar o negócio: "Ah, não vou ser investidor anjo nunca mais, porque uhum, só me ferrei". Agora se entra numa lógica que tem, eh o mínimo de análise, seja em clube de anjos, seja em grupos que analisam sozinho. Às vezes existem grupos que são especializados em setores, então fala: "Pô, vou entrar num grupo que só investe em setor de alimentação", por exemplo. uhum. O Se eu cara é entendo especialista nisso, se eu sou né? eu tenho especialista nisso, eu gosto desse assunto e tal, Uhum. né. Então Consigo ajudar a startup a crescer também, né? exatamente.
Eu estava esses dias conversando com o pessoal que citou bastante, eh, investimento em crowdfunding, né, então equity crowdfunding, que é um grupo de é uma plataforma que você sobe a sua tese lá, sua startup, faz uma apresentação, mostra o seu modelo de negócio, crescimento, etcétera, mercado, e ali você pode investir pouquinho, né. Eu já vi cheques de R$ 1.000, já vi cheques de R$ 10.000. É isso que é isso que você está falando? É um clube de Então, investimento ou o equity crowdfunding é uma metodologia também interessante de investimento, né, vem ali no início daquela escadinha ali. Eh, as plataformas de equity crowdfunding, elas publicam uma série de informações sobre a empresa, então hum, já tem mais um volume de informação para poder analisar, sim, né. Então, eu vou investir via equity, então analise. Agora, hum, tente investir, pelo menos no começo, investir em alguma coisa que você consiga entender, né. uhum, Ou que é do mercado que você já trabalhou, uhum, ou tem experiência, ou conhece, ou tem um expert pra você consultar e falar: "Posso investir nesse negócio aqui de, sei lá, de energia uhum, ou de saúde ou de educação?". Eh, e quando você fala com um especialista, às vezes o especialista numa primeira conversa fala assim: "Cara, isso aí que essa empresa está fazendo já tem 200. uhum, Tem certeza?". Aí você: "Pô, espera aí", uhum, né. Então falei com o especialista, ele já me deu um alerta. Então, uhum, ter o importante, tem que ter análise, tá. tem, né. Ou Uhum, então, aí senão é voo cego, né, vai é. correr risco. É importante nessa esteira toda, né, para o pessoal que estiver assistindo a gente entender, o início da jornada de você investir lá no FFF, é Family, Founders and Fools ou Friends, eh, ele tem um papel importante, que é o cara conseguir Sim. tirar a ideia do papel, fazer um primeiro MVP, levar a tese para o mercado. Uma vez que ele Não, e testou esse é o capital de risco, mais risco. Fala assim: mais risco de "Ô tudo. tio, me dá uma grana aí". "Tá, tio tem sobrando, toma aqui, vai lá". Se der certo ou errado, Não ele deu já nada. assumiu ali na entrada, né. Exatamente. Quando ele começa a olhar o investimento como algo que fala assim: Aqui eu preciso, eu quero ter retorno, não é aqui que Uhum, eu estou dando para o meu filho, para o meu sobrinho ou para o amigo dele, para o uhum, grupinho de amigo, uhum, eu preciso ter retorno", aí tudo bem, aí é onde eu estou falando, né, vai na metodologia, sim, né, plataforma de crowdfunding, co-investimento, grupo de anjo, alguma coisa que te dê uma análise mínima ali para você poder decidir. sim. E aí depois ele vai para essa do anjo, né, na do anjo, que é com a aceleradora ou fundo de anjos, ele já tem um mercado, já tem a estrutura da empresa, já não é mais um founder, já Isso, tem um é. time, está começando a crescer. Então, a jornada do investimento, ela normalmente ela precisa passar por isso antes que você venha e bote o seu cheque, pronto, eu acabei esquecendo de perguntar, normalmente o cheque da cedo ele varia de quanto a quanto? A gente faz ali de 1 a 5 milhões por Umas empresa. e vocês Teve investimentos que a gente fez menores, meio na lógica de investimento anjo, mas uhum. normalmente é de 1 a 5. 1 a 5 milhões e vocês lideram ou vocês acompanham? A gente normalmente, assim, nessa lógica que a maior parte das empresas que a gente visitou não tinha ninguém, Uhum. a gente liderou e fez sozinho, Fez sozinho, quase entendi. todos, Uhum, a grande maioria. Mas a gente não tem nenhuma aversão a acompanhar ou uhum, liderar e trazer outros junto, então, entendi. não tem problema. Então, eh, desde que a gente esteja com os outros investidores que estão junto, existe ali um alinhamento de conceitos, Uhum, de não só de valor, mas de governança, como que eu participo, como não participo, legal, para o negócio fluir, né, porque legal. não é ruim você ter acaba sendo ruim você ter uma lógica de governança que um pensa de um jeito, outro de outro, e aí lá na frente pode dar problema. Então, É, a gente acaba gostando de entrar sozinho ali, uhum, na maioria das vezes, nas empresas. Ou entrar sozinho, ou entrar numa rodada que já tem gente antes, uhum, mas a gente faz a nossa rodada ali e segue a jornada. entendi, Com investimento pode acontecer, mas entendi. Não, faz sentido. é. Então, eu fiz esse compilado no final, porque a gente teve aqui investidores que investiram, pô, 20.000, 50.000, pouquinho, aquela galera bem no início mesmo. Aí já tiveram investidores, investidor anjo, que é um pouco do Renato, por exemplo. O Renato investe entre 100.000 e 600.000, se eu não me engano, é o cheque dele. Até um pouquinho maior, ele falou: "Já investi mais, mas normalmente está dentro desse cheque". E agora, já trouxe um fundo já mais estruturado para falar um próximo papo que deve ter aqui com o pessoal da Polaris, que investem também em cheques maiores, o pessoal da KPTR que esteve aqui, o pessoal da Yield Lab que também esteve aqui. Então é importante para o empreendedor entender que tem essas jornadas, para o investidor que está iniciando a jornada também entender qual é o momento, qual é o cheque que ele vai fazer, Aham. qual é o momento que a startup vai estar. E aí eu queria que você Eu deixasse fiquei agora curioso, posso curioso.
Diga. O que que esses primeiros investidores ali que fizeram de primeira viagem te falaram depois? Então, normalmente, o pessoal que investe inicialmente, eles investem em grupo, Ah, né. Então, um que a gente conversou aqui foi o pessoal da Arpia. Então a Arpia, isso foi até nesse episódio, eu trouxe uma investidora da Arpia aqui e um startupeiro para eles se conhecerem. Foi uma das primeiras dinâmicas que a gente fez aqui do Lancei Essa. E a Lúcia, que teve aqui, ela investiu na Apollos. E ela investiu um cheque pequeno, mas ela entrou num grupo de é. empreendedores Então que tem troca de faz sentido o que você conhecimento, falou, experiência, né, né. tá dentro de um grupo, o pessoal conhecia do setor de energia, tem pessoal que conhece do setor do varejo. Então, na época, a minha tese estava muito focada no varejinho, e eu tinha vários e a Lúcia, ela é da P2P. Ela falou: "Eu tenho muito cliente que eu posso te conectar, eu tenho conhecimento sobre processualização, então eu consigo ajudar na inclusive estruturação interna de algum processo teu". Top. Ela é uma investidora que não é só bote o dinheiro, é uma investidora que me gera conexões de mercado e me ajudou internamente também a desenhar um processo de sucesso do cliente. Então, eu faço questão de falar da Lúcia aqui, que ela é super Legal. ativa, inclusive sempre está sempre contribuindo. Então eh, por isso que dá para fazer, normalmente estando próximo a um grupo de investidores que aqui em A Brasi troca de experiência é é. importante. Ela é muito importante. Então eu vejo poucos grupos, né, um grupo que eu conheço é o pessoal da Arpia, eu conheço o pessoal da Cotidiano, tem, a Moai Sim, Participações, que é a do Renato. Renato, mas tem a própria Moai mesmo, a Moai que é lá do Vinícius Postai, Sim, que tem muitos empresários que já estão que estão lá no board, né, naqueles grupos mais seletos que eles fazem, os conselhos, e ali eu vejo que também pode existir oportunidade de investimento. sim, tem bastante troca de experiência ali. Tem muita troca de experiência. Teve inclusive uma movimentação recente que foi da GIM, que é uma agência aqui de Brasília, que foi investida, por um grupo de investidores no segmento que eles estavam atacando. Isso. Então eles viram o potencial, viram a tese, viram os fundadores, falaram: "Pô, vou investir, vou trazer eles para perto", e Isso estão aí, ajudando eles isso a aí. crescerem. Então Trocar experiência é é importante, assim. importante. É, Não vai fazer sozinho, só não dá para fazer sozinho. é isso aí. É muito difícil. Dá para fazer, mas é muito difícil fazer Ah, sozinho. você vai fazer sozinho, você tem uma equipe de análise, tudo bem, mas Exatamente, fazer sozinho. exatamente. Sozinho é mais difícil. E aí para fechar, a gente já está aqui nos minutinhos finais, eh, tem algum projeto que você está participando, algum evento que você está realizando, qualquer coisa que você queira divulgar para as pessoas? Cara, a gente, assim, pela nossa natureza ali de gestora, a gente acaba sendo muito low profile, né, Uhum, então, a gente tem obviamente tem serviço ali de algumas coisas que a gente divulga, mas hoje o nosso foco tá, muito concentrado, uma grande parte dele concentrado no fundo GovTech, né, uhum, então, o fundo GovTech a gente está ali, na iniciativa ele tem 2 lados, tem o lado da captação dos investidores, que a gente tem falado com vários, né, então, o fundo tem investidores privados e institucionais, e a gente está explorando essa tese a mistura ali da transformação digital que está vindo nos vários serviços públicos, as obrigações e que as empresas que estão criando tecnologia nova. Então, assim, a gente está aberto para receber dos 2 lados, empresas ou entidades aptas ou interessadas a investir nessa tese de GovTech, uhum, como investidor do fundo, e do lado de cá as empresas que estão inovando, falando: "Cara, dá uma olhada aqui no que eu estou fazendo, uhum, eu estou fazendo um negócio diferente aqui, acho que vocês nunca viram, a uhum. gente vai fazer todo sentido olhar Legal. e avançar aqui na tese", né. Foi interessante você falar de risco climático, que não era uma tese, Uhum, e ela esquentou organicamente lá dentro com a equipe nos últimos 2 meses, uhum, por causa de algumas coisas que foram aparecendo. uhum. Então, e aí é muito dinâmico isso, a gente vai a cada puta, a cada insight que você tem, você fala: "Puta, pega a equipe, pesquisa esse mercado, Uhum. pesquisa esse daqui, vamos ver se tem alguma coisa importante para a gente atrás". Então a gente acaba usando muito prospecção ativa das empresas, Legal. sabe. Isso é importante. Bom, para fechar, todo finalzinho de entrevista eu pergunto para um investidor qual que é um próximo convidado que eu posso trazer para cá, alguém que, pô, esse cara aqui que é do ecossistema, tem um nome que está sendo citado, eu não vou nem falar que provavelmente você vai falar, mas tem alguém que você fala: "Pô, esse cara ou essa investidora Daqui aqui de Brasília, daqui de Brasília ou próximo que normalmente está por aqui, que seria legal participar". então, eu faria uma provocação de chamar
os grandes grupos empresariais, as corporações. Hum, Então vamos trazer lá os os donos o que que o Brasília tem? Brasília tem uma grande indústria que é o Sabin, né, sei. saúde, a gente tem um polo forte de saúde aqui. Uhum, A gente tem, as construtoras, né, então várias aí, não deve se eu for citar nome aqui, talvez eu vou ser, né, você tem empresas de serviços, várias empresas grandes. Então, acho que vale a pena, porque é o que você falou ali atrás, eh, ele não quer investir porque está mais no negócio tradicional. uhum, Então, e se vocês começarem a provocar uhum. os empresários da região, da economia real, que movimenta a economia de Brasília, falar: "Vem cá, por que que vocês veem a oportunidade de investimento nas empresas daqui?", Gostei, legal, entendeu? gostei do desafio. Pega os empresários. Legal, tá bom. Não, vou chamá-los aqui agora. Obrigado pelo seu tempo, a gente deu certinho aqui agora 1 hora de Legal, entrevista para não atrapalhar teu horário. Obrigado pelo seu tempo. Eu queria agradecer o pessoal que assistiu. Desculpa, você tem mais alguma coisa para não, falar? não, Não, só tranquilo. agradecer, acho legal essa iniciativa de vocês de movimentar aqui, é importante, assim, provocar, vamos lá, aqui agora puxando sardinha para o meu lado. Vai. Então, provocar os investidores para investir, seja direto, ou seja nos fundos como os nossos, provocar, e aí os empresários entram nisso. E aqui uma agenda que a gente deve tocar aqui, principalmente aqui em Brasília, é provocar os gestores públicos das entidades públicas de como ajudar o desenvolvimento desses novos mecanismos de licitação que permitam as startups vender por contratação de solução inovadora, por diálogo competitivo e outras modalidades que, apesar de já estarem na lei, ainda estão engatinhando, porque você tem ali a dificuldade da própria o empreendedor saber como é que eu faço isso, e do gestor falar: "Puta, eu tenho medo de correr risco Uhum, aqui, de não fazer o negócio direito". uhum. Então aqui em Brasília a gente vai ter essa agenda, Legal, ponto, lembrei no final aqui. legal. Eu não vou dar spoiler, mas o Lancei Essa, ele nasceu como um ecossistema para fomentar o empreendedorismo do Distrito Federal. Então, somos 6 sócios, né, na operação, que tem diferentes papéis, né, Aham, responsabilidades dentro daqui do Lancei, aham, e 2 desses sócios estão construindo um documento para apresentar exatamente para, "Ó, a gente está conversando com o empreendedor, a gente está conversando com o investidor, a gente está conversando com o mercado, a gente está conversando com o fomento, dentro do ecossistema empreendedor do Daniel Eisenberg, com as 6 esferas, e a gente queria conversar com esse aqui, que é do público, para ver como que o público consegue contribuir para que isso aqui seja ainda mais forte. Que a gente hã. entende que é muito importante. E o público, quando ele percebe que ele fala assim: "Poxa, eu posso contratar uma startup aqui pagando mensalidade, sendo que no passado eu estava acostumado a fazer contratos milionários de desenvolvimento de software, o software fica velho, depois como é que eu", Faz a entendeu? manutenção Vamos, dele. por que que eu não migro para o SaaS? Então, É, os órgãos públicos estão começando a ver isso, mas acho que tem bastante espaço. E aí o é desafio. onde a gente quer nadar com os investimentos do Legal, GovTech. legal. Alessandro, obrigado. Se quiser deixar os teus contatos, onde te encontra, o Instagram da Cedro, o seu É low profile, não tem nem não tem nem Instagram, não Instagram, tem nem Instagram. mas te Mas encontrar no é LinkedIn. cedrocapital.com, nosso site, né, cedrocapital.com. Lá tem um formulário de contato, ali a gente tem, as empresas, o que que a gente faz, e todo mundo ali é muito acessível ali na Cedro. Então, do contato a gente responde, tem uma dinâmica ali de falar com todo mundo, tá sempre querendo contribuir, então, eh, exemplo de outros investidores. Então, acontece, quando chega um co-investidor e fala: "Pô, tem um investidor falando: "Tô olhando isso aqui, faz sentido?". A gente ajuda na avaliação. Uhum. Teve até um caso recente aqui, terminando a conversa, a gente investiu numa empresa de Brasília, porque um colega nosso de faculdade, do setor de logística, trouxe a empresa para a gente conhecer e Uhum. ele investiu junto. Hum, Então, era do setor, trouxe, chama Pick and Go, de legal. Brasília. Uhum, Ele trouxe, ele queria que a gente ajudasse ele a avaliar se faria sentido ele investir, e a uhum, gente acabou investindo junto. legal. Então, A gente é conhece o pessoal do Pick and Go. Legal, legal, é isso. legal. Alessandro, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. O pessoal que estiver assistindo a gente, coloca aqui nos comentários, onde é que outros convidados que vocês querem ver por aqui, ou dúvidas que vocês têm do Alessandro ou da Cedro. Eu posso assegurar que eles são de fato acessíveis. Eu lembro de eu apresentando o pitch da Atmos no início da nossa tese anterior, inclusive a gente já pivotou, e agora estamos atualizando os papos aqui.
Gente, obrigado pela audiência de vocês também. Estamos aguardando aqui, estamos aqui por vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui que a gente está aqui para ajudar. Um grande abraço, valeu e Até até o logo. próximo episódio. Legal. Valeu.